É exclusivo. Isolados pela quarentena, estudantes do conjunto residencial da USP, onde vivem cerca de 1.500 alunos de baixa renda, reclamam da falta de estrutura, da falta de higiene e da falta de internet para se comunicar com as famílias. Imagens gravadas pelos próprios alunos denunciam a precariedade das instalações, que também abrigam crianças pequenas e até bebês. Veja na reportagem de Jonas Campos. No último dia 30 de março, estivemos no conjunto residencial da Universidade de São Paulo, CRUSP, que abriga mais de 1.500 estudantes de baixa renda da USP. Acompanhados por alguns deles, nos deparamos com uma estrutura precária, com direito a fezes nas pias da cozinha, fogões inutilizáveis e lavanderias abandonadas. Os alunos relataram falta de segurança e de internet no local. A segurança, aliás, apareceu bem nesse dia para solicitar a retirada da nossa equipe do conjunto habitacional. O que eu peço para vocês é estar saindo do prédio. Na ocasião, a Superintendência de Assistência Social da USP comunicou por e-mail que já havia iniciado a distribuição de kits de limpeza para os moradores, além de dispensadores de álcool gel em locais estratégicos do CRUSP. Sobre a internet, a universidade reconheceu que o acesso à rede Wi-Fi no interior dos apartamentos é precário e diz que isso ocorre porque a construção é antiga e as paredes são muito grossas para a circulação do sinal. A assessoria escreveu que a USP busca alternativas para solucionar o problema. 2 semanas depois dessa primeira gravação, nossa equipe de reportagem retornou à cidade universitária para saber se as coisas de fato melhoraram. Mas dessa vez tivemos a nossa entrada barrada. Os estudantes moradores do conjunto residencial da USP vieram aqui para o lado de fora para nos atender e confirmaram. A universidade tomou sim medidas emergenciais, mas a situação do CRUSP segue crítica em tempos de pandemia. Desde aquela última matéria foi distribuído um kit de limpeza para que a gente utilizasse em nossas casas e também foi distribuído álcool gel nos andares e por apartamento. Álcool gels foram roubados e a gente está sem, em 2 andares do bloco F, a gente está sem os dispensers de álcool gel. Tanto as cozinhas quanto as lavanderias não têm condição de uso, né? As cozinhas estão totalmente deterioradas, sem manutenção. Lavanderia, por falta de manutenção, não tem nenhuma máquina de lavar ou secadora funcionando. Os kits que foram disponibilizados já foram algo interessante no sentido de a gente conseguir fazer uma higienização básica, mas não está tendo um planejamento de como isso vai ser mantido. Sobre a internet, os estudantes relataram que cerca de 250 modems foram distribuídos pela universidade aos moradores do CRUSP, com previsão de mais 200. Medida que ajuda, mas não resolve o problema de quem depende da rede, ainda mais durante o isolamento social. E a internet que está sendo disponibilizada a gente agradece por isso, é fundamental, mas às vezes não é suficiente. 20 gigas talvez não dê conta de questões como, por exemplo, falar com um familiar, assistir aula. Se eu tenho a minha carga horária está normal e, para além disso, tenho professores que estão cobrando mais atividades do que normalmente cobrariam em aulas presenciais. A Cíntia, que dentro do CRUSP mora no chamado Conjunto das Mães, ao lado da filha de 8 anos, revelou que ainda não tem acesso à internet e que os problemas não param por aí. Atualmente nós estamos sem internet. Eu não consigo, inclusive, acompanhar absolutamente nada, né, do que está acontecendo no ambiente escolar. Com relação à faculdade, também não consigo. A universidade, ela, por exemplo, se propôs a disponibilizar marmitas para as crianças do Bloco das Mães, porém, ela não disponibilizou as marmitas para as mães. E isso é um outro entrave. Nós temos que fazer o deslocamento até o Bandejão, né, o restaurante universitário da Química, para conseguir pegar esse alimento. Essas imagens registradas por moradoras do alojamento das mães mostram a precariedade das instalações em um ambiente de convívio de crianças e até bebês. A gente tenta colocar a universidade a par disso. Inclusive hoje no alojamento das mães nós temos ratos passeando, né? E a gente não tem manutenção, a gente não tem um canal de diálogo para solicitar, por exemplo, que a manutenção venha e que faça a detetização. Cenas que se estendem a outros blocos do conjunto residencial da USP. Esse, por exemplo, é um apartamento de uma moradora com dificuldades, que sofre com questões psiquiátricas e que não tem auxílio da Superintendência de Assistência Social da universidade. Alguns alunos moradores do CRUSP, em conjunto, se uniram para arrumar e higienizar o apartamento. O que eles querem, além de uma estrutura digna para sobreviver, é escuta, diálogo com a reitoria,
que recorrentemente diz que as instalações são depredadas pelos próprios moradores e usuários do local. Só quem sabe como é aqui somos nós que moramos aqui. Então é interessante e é mais do que isso fundamental que a SAS tenha um canal de comunicação direta com os moradores. A Superintendência de Assistência Social da USP, por e-mail, se posicionou sobre os problemas citados nesta matéria. A SAS disse que a reposição dos itens de higiene e limpeza está prevista para ocorrer à medida da necessidade de cada item e garantiu que a zeladoria e a manutenção estão trabalhando para tentar colocar cozinhas e lavanderias em funcionamento. Sobre o direito das mães e pais de receberem marmitas em domicílio junto com a dos filhos, a SAS afirmou estar estudando essa possibilidade com a guarda universitária. A Superintendência de Assistência Social, por fim, escreveu que existe pleno diálogo direto com os estudantes e que cada morador do CRUSP tem o acompanhamento de uma assistente social e que os contatos dessas profissionais foram amplamente divulgados.